Olá, amigos, gratidão pela partilha. Nesta que é a nossa quinta aula do nosso curso de Filosofia Esotérica, né? Vamos fazer uma breve revisão hoje e adentrarmos no tema, na temática dos 4 reinos da natureza, né? Então, sem mais delongas, vamos aqui para os slides. Só um momento. Então, vamos fazer uma breve revisão aqui, pessoal, de tudo que a gente viu até hoje, né? Nessas 4 aulas aqui desse curso, né, a gente estudou propriamente a fundo, né, os 3 mundos, né, em que atuamos atualmente, né? Qual seja, né, o mundo físico, né, tem a sua região também etérica, que também falamos, né? O mundo do desejo, que o interpenetra, né? O mundo do pensamento também, que é dividido em 2 regiões, subdividido, né? Temos a região do pensamento concreto e a região do pensamento abstrato, né? E demos na última aula aquele exemplo, né, da esponja, que é interpenetrada por uma areia, que seria aqui a região etérica, né? A terra é a esponja, a região etérica a areia, né? O mundo do desejo, a água, que interpenetra, né, tanto a areia quanto a esponja, né? E o mundo do pensamento de respeito ao ar que contém dentro da água, né? Mas todos esses mundos eles extravasam para além do que está abaixo deles, né? No caso aqui, a esponja está no centro, a areia, que é a região etérica, extravasa para além da esponja, né? A água que interpenetra ambos, mas também extravasa para além, né? Como se fosse aqueles conjuntos da matemática que a gente estuda no ensino fundamental, né? Um conjunto que está contido dentro de outro conjunto maior, né? E por aí vai. E bem como aqui o ar que se encontra dentro, né, da esponja, da areia, da água, né? Mas também o ar vai para além da água, né? Bem como a água está para além da areia e por assim vai, né? Então, fizemos essa revisão básica aqui, né, de respeito a que esses mundos que a gente viu, né, em detalhe só até o pensamento abstrato, né? Porque para além dos mundos próximos de Deus, a gente ainda não tem capacidade de abstrair, né? Então, esses diagramas aqui se encontram no livro Conceito Rosa Cruz do Cosmos, né? Então, nós vimos esses mundos aqui em detalhes, né? O mundo físico, com a sua região, sub-região, né, etérica, mundo do desejo, mundo do pensamento concreto, a região do pensamento concreto e a região do pensamento abstrato, dizendo respeito aqui ao mundo do pensamento. Vimos também que, né, esses reinos superiores, né, esses mundos acima do pensamento concreto, são os reinos do espírito, né, que diz respeito ao ser, né, o que somos, né, somos espíritos, né, então viemos de lá, essa é a nossa origem, né, mas estamos atualmente atuando aqui no mundo da forma, né, ou seja, através de nossos veículos, né, o corpo denso, o corpo vital, né, o corpo astral de desejos e o corpo mental, né. São veículos que nós, né, nos utilizamos para atuarmos no planeta, né? Atuarmos e até conhecermos a nós mesmos, né? Aqui a gente pode ver mais propriamente, né, mais ilustradamente aqui, né, o corpo denso, que está diretamente ligado ao mundo físico, a região química do mundo físico, né? O corpo vital que está conectado, né, que vive, por assim dizer, né, na região etérica do mundo físico. Nosso corpo astral, que ainda não tem uma estrutura formada, né? Corpo de desejos, ele está relacionado ao mundo do desejo, obviamente. E a nossa mente, que ainda está muito incipiente no seu primeiro estágio evolutivo ainda, né? Está conectada ao mundo do pensamento, né, concreto. Então a gente tem um veículo para atuarmos em cada um desses mundos, né? Só que quando estamos aqui na vigília, né, no mundo físico, todos esses veículos estão conectados, né? Interpenetrados, por assim dizer, como naquele nosso exemplo da aula anterior, né, da esponja, da areia, da água, do ar que está dentro da água e para além da água, né? Então foi basicamente essa nossa revisão aqui, que nós vimos, né? E basicamente também como a gente atua, né, enquanto espíritos, né, utilizamos da nossa vontade, imaginação e ideias, né? A gente ainda vai ver mais aprofundadamente na próxima aula como isso se dá, né? E aí projetamos na mente o pensamento forma, que aqui já está no mundo concreto, na região do pensamento concreto, na verdade.
e aí isso ativa desejos, né, que nos impele a ações, né? Aí construímos coisas físicas, praticamos ações. Então é basicamente esse processo de descida, mas também um processo de volta, né? O momento que a gente percebe as coisas no mundo físico aqui, nos desperta desejos, que despertam pensamentos, e aí tiramos conclusões e ideias para novamente reiniciar esse ciclo, né, de ação e reação através desses mundos, né? Então aqui a gente vai adentrar agora propriamente na nossa aula de hoje, né, correlacionando aqui os 4 reinos da natureza. Acho que aqui dá para ver melhor assim. Então vamos falar dos 4 reinos, né? Separei aqui alguns slides, né? A gente vai falar então dos 3 mundos, né? A gente sabe que a gente estudou esses 3 mundos que há, né? Propriamente nosso processo evolutivo, né, de atuação, ele se dá atualmente somente nesses 3 mundos, né? Nos quais a gente está capacitado a atuar, né? Porque temos veículos correspondentes a cada um desses mundos, né? Dia chegará que iremos adquirir outros veículos mais sutis, né? Portanto, também a capacidade de atuar em mundos mais sutis, mas é o que tem para hoje, né? Então a gente está nesse estágio evolutivo ainda. A gente sabe que há reinos, né, superiores até ao nosso, o reino angélico, o reino arcangélico, né? Serafins, querubins e por aí vai, né? Mas a gente vai estudar o que diz respeito mais a nós aqui, né? O planeta Terra, né? A região química do mundo físico propriamente, né? Que são os reinos vegetal, mineral, vegetal, né? Animal e humano, né? Que é o nosso, né? Então vamos entender mais ou menos aqui como isso funciona, né? A gente pode comparar o nosso estágio atual, humano, né, com os minerais, por exemplo. Nós ambos possuímos corpos físicos, né? Mas obviamente que o nosso corpo é muito mais complexo e organizado do que o corpo do mineral, né? Só que o animal só tem essa capacidade de densidade, né? A gente precisa do corpo físico também aqui para termos densidade. Portanto, não somos fantasmas, né, por exemplo, porque temos um corpo denso para atuar aqui na região química, né? E igualmente aqui as plantas, elas possuem tanto o corpo físico, né, quanto o corpo vital que as capacita, as dota da faculdade de crescimento e reprodução da espécie, né? Coisa que a gente não encontra no reino mineral, né? Mas nós, enquanto seres humanos, também compartilhamos isso com os vegetais, né? E também agora com os animais nós temos a capacidade também, né, de locomoção, né, de expedir, né, sentimentos e sensações, né, de captar também sensações, bem como a capacidade de reprodução que os animais possuem, né, de crescimento também, que a gente compartilha também com as plantas, o crescimento, né, mas nós demos um passo além, né, porque adquirimos a capacidade do pensamento, né, faculdade que o animal ainda não possui, né. Então vamos ver aqui mais propriamente, aqui mais ilustradamente, né. E aí, se tratando, né, da parte química, né, os minerais só possuem o corpo denso, né, o corpo físico, e o corpo vital eles ainda não possuem, né, eles são tão somente envolvidos pelo éter planetário, né, que os dota de uma ligeira capacidade ali, né, de assimilação e excreção de moléculas, né, por assim dizer. Então o reino mineral ainda não possui um corpo vital, né, um corpo etérico, que para que a gente possa atuar, né, e expedir, né, faculdades, atuarmos, né, em um determinado mundo, né, e gozarmos das faculdades que esse mundo pode nos proporcionar, nós precisamos ter um veículo individual, né, correspondente a esse mundo, né? No caso, os minerais só possuem corpo físico até agora, né? Então eles não possuem corpo vital, portanto eles não têm a capacidade aqui de propagação, né, de crescimento. Eles somente têm essa capacidade de coesão, de agregação e de densidade, né? Aí já no reino vegetal a gente compartilha, né, com os vegetais aqui a capacidade de assimilação, crescimento e reprodução, propagação da espécie, né? Os minerais, portanto, já possuem um corpo vital, né, individual, mas ele ainda não está pleno, né? Porque nós estudamos nas aulas passadas, né, que o corpo vital possui quatro
que o mundo vital, que a região vital, né, possui 4 éteres, né, que são o éter químico, o éter de vida, o éter de luz e o éter refletor. Os vegetais eles só possuem até o éter de vida, né? Então eles têm capacidade de assimilação e de crescimento e reprodução da espécie. Porém, eles não possuem ainda o éter de luz, que está ainda no estágio iniciante, né? Que o éter de luz os dotaria de capacidade sensorial, né? E também de esquentar o sangue, né? Então os vegetais ainda não chegaram aqui. Eles só vão até a propagação, que é o éter de vida, né? Já os animais já conseguem, já lograram êxito nessa conquista, né? Portanto, eles têm a capacidade de sentidos, né? De percepção sensorial e, igualmente, o aquecimento do sangue, né? Então, alguns animais, né? Os mais superiores, possuem o sangue quente, né? E nós, seres humanos, né? Possuímos todos os 4 éteres, né? Então, nosso corpo vital está em vias de perfeição. Está no seu 3º estágio, falta mais um ainda, né? Mas já gozamos aqui das 4 faculdades de cada um desses éteres, né? Temos assimilação, crescimento, propagação da espécie, bem como a capacidade de sentimento, de sentidos, né? De percepção sensorial, na verdade. E temos também a capacidade de memória e de expressarmos pensamentos, né? Através do cérebro, né? Coisas que os animais ainda não obteram êxito, né? Agora vamos ver o que a gente pode mais abordar com relação a isso, né? A gente pode falar também que o corpo vital ele estende-se, né, além do nosso corpo físico, né? Tanto como os minerais não possuem, né? Então eles não têm essa capacidade, né? Se bem que através do éter planetário, né, eles podem ser capturados com fotografia Kirlian, tá? Que é chamado, né? Os minerais possuem uma certa irradiação já, né? Porque é o éter planetário que os envolve. Mas propriamente isso se dá a partir do reino vegetal, né? Que esse corpo vital ele se estende para além do físico, né? Mais ou menos 1,5 polegadas, né? Ou 3 centímetros, mais ou menos, né? Então, esses corpos vitais eles vão para além, assim como no globo, no nosso planeta Terra também, como nós vimos ali no primeiro slide, né? O corpo vital, a região etérica, vai para além, assim como a região do desejo se estende para além, porque é maior, né? É um conjunto maior, engloba mais uma quantidade de distância propriamente, né? Maior. A gente pode dizer também que o corpo vital, né? O nosso aqui, eu vou até colocar a nossa imagem novamente, ele é uma cópia exata do nosso corpo físico, né? Ele é uma cópia exata. Desde até da nossa concepção ali quanto óvulos, né? A gente primeiro vem com uma matriz aqui de corpo vital que vai fazer exatamente o modelo formador do corpo físico, né? Molécula por molécula, átomo por átomo, né? E isso depois se desenvolvendo, né, para tecidos e órgãos, né? Então eles são cópias exatas, né? Com algumas exceções só. Então aqui a gente pode trabalhar, né, e desenvolver aqui que o corpo vital do homem ele é negativo, né, enquanto o seu corpo físico é positivo, né? Por isso que o homem é dotado de maior força, né, e vigor físico. Mas o contrário se dá no sexo feminino, né? A mulher ela possui o corpo vital positivo, né? Por isso mesmo ela tem a grande capacidade de trazer um outro ser à luz, né? De formar um outro corpo, né? Através do seu corpo, né? Devido ao seu corpo vital ser positivo. Só que isso traz também uma grande pressão, né? Porque isso gera um excesso de sangue, né? Então a mulher trabalha sob pressão interna, né? Devido ao seu corpo vital ser positivo, né? Por isso mesmo que ela tem a necessidade de chorar por vezes, né? Que é um extravasamento dessa energia, o choro, né? As lágrimas, bem como o fluxo, né, vaginal também, né? É responsável por dar um alívio nessa pressão interna, né? Que ela possui. Então, essa é a diferença básica, né? O corpo vital do homem é negativo e seu corpo físico positivo, e na mulher é o inverso, né? O corpo físico negativo e o corpo vital positivo, né? O que mais nós podemos falar aqui, né?
E geralmente o corpo vital ele não abandona, né, o corpo físico até o momento da morte, né? Então eles permanecem conectados, né, para exatamente gerar essa manutenção, né, do corpo físico, né? Ele está o tempo todo tentando restaurar o corpo físico, né? Tudo que é destruído, né, desfeito ali através das nossas atividades diárias, né? Até o nosso ato de pensamento, né, destrói tecidos, né? Então esse corpo vital ele fica o dia inteiro tentando, né, restaurar, né, até que ele é vencido, né, no final do dia e precisamos dormir. Mas vamos ver isso mais em detalhes na próxima aula, né? Mas aí há alguns casos em que isso acontece, né? Por exemplo, no fenômeno do afogamento, no fenômeno da queda ou do congelamento da pessoa, né? Esse corpo vital ele se separa brevemente, né, para depois retornar, e aí nesse encaixe, esse novo reencaixe, né, como a gente comentou, que é átomo por átomo, né, molécula por molécula, ele que infunde a vibração, né, nos átomos físicos, né? E aí a pessoa sente o corpo dormente, né? Quando a pessoa está se afogando ou em queda livre, né, de algum local, ou quando ela está em processo de frio intenso, né, quase congelando, né? Fica tudo dormente. E também nesse fenômeno de dormência, né, quando a gente fica por cima de um braço, de uma mão, né, o corpo vital acaba descolando, né? Ele é puxado pela gravidade, em um certo sentido, né, cai, depois ele retoma o encaixe, né? E aí nesse retomado encaixe que a gente sente essa vibração, essa dormência, né, propriamente. Porque os átomos do físico ficaram parados, né, devido à separação, e quando há o reencaixe novamente, né, átomo por átomo, a gente sente essa grande vibração dos átomos, né? A gente não percebe isso na vigília porque a gente se acostuma, né? Como a gente não percebe o barulho de um ar-condicionado até que ele seja desligado, né? Ou quando ele é ligado, né? Ou de um relógio, aquele tic-tac do relógio, o barulho que ele faz, a gente perde essa percepção, né? Assim como também a gente não percebe os órgãos internos, né? A não ser que o estômago ronque, né? Aí a gente começa a perceber que ele existe, né? Então, basicamente isso. E um exemplo interessante, né, é no fenômeno da morte, né, que há desintegração concomitante, né? Enquanto o físico está se degradando, o corpo vital tem a desintegração igualmente, né, ao mesmo tempo. E aí ocorre uma coisa interessante no fenômeno da amputação, né? Quando uma pessoa perde um membro, né, por exemplo, um braço, em sua grande maioria todos relatam, né, que continuam percebendo ainda o membro, né, como se o membro ainda existisse. Eles têm a sensação no cérebro, né, porque o corpo vital, né, o membro vital do corpo etérico, ele permanece ainda no corpo físico, né. Então, enquanto a matéria não for desintegrada, né, totalmente, né, no processo de decomposição, a pessoa que perdeu o membro, né, continua sentindo ainda, né, essa percepção. Mas o mesmo não acontece no caso de órgãos vitais, né? Se a pessoa perde o baço, por exemplo, que é o órgão básico, né, que traz exatamente esse corpo vital, que tem ligação direta com ele, né? Se a pessoa retirar o baço físico, ela não perde o baço etérico, né? Por mais que o outro se desintegre, o físico, né, o vital vai permanecer, né? O mesmo vai se dar com os outros órgãos vitais, né? O fígado, o rim e assim por diante, né? Então é interessante essa analogia, né? Há um exemplo também nas questões de anestesia, né? No fenômeno da anestesia, quando as pessoas aplicam anestesia no corpo, né? O efeito que ela traz no corpo é exatamente essa separação do corpo vital do corpo físico, né? Uma separação parcial, né? Porque se fosse totalmente a pessoa morreria. E aí esse é o caso que se dá quando há um certo exagero, né? Por vezes nessa administração de anestésicos, né? É perigoso por isso, porque pode ocorrer a separação total e a pessoa vir a óbito, né? Então, mas no caso, no geral, se dá com sucesso, né? Essa separação que exatamente vai permitir que haja a anestesia, né? Porque é o corpo vital que faz exatamente essa percepção da dor, né? Percepção sensorial. Portanto, quando há essa separação, a pessoa fica com anestesia, né? Naquele local. Então, a anestesia local e a anestesia geral, né? Há esses dois tipos de anestesia na medicina, né?
A força solar, como não sei se a gente chegou a comentar já, ela entra pelo baço, né? A força do Sol, né? Fluido vital, alguns chamam de prana, ou ki, ou chi, né? Mas a energia solar, né? É uma força vital que a gente absorve no corpo etérico, né? Que é essa correlação, né? Do Sol enquanto um veículo de vida, né? E o corpo vital, como o próprio nome diz, é um veículo de vida, né? Então ele entra pelo baço etérico, né? E aí ele é distribuído pelo corpo todo, né? Através dos nervos, né? Tal como a eletricidade, né? Então, por mais que a gente tenha o corpo em perfeitas condições, né? Ou um aparelho elétrico, né? Em perfeito estado de funcionamento, mas se a gente não conectar na tomada, né? Isto é, para que haja corrente elétrica, né? O aparelho não funciona, né? O mesmo se dá no nosso corpo. Se for cortada essa ligação, né? O corpo físico pode estar em seu perfeito estado, mas ele não irá funcionar mais, né? Então, até um fenômeno interessante também é que todo adoecimento, né? No nosso corpo físico, primeiramente ele se dá no corpo etérico, né? Então, ou seja, é no corpo mais sutil, né? Por vezes através de vícios, né, de hábitos devido às nossas paixões, né, ou questões kármicas também que a gente traz nesse corpo etérico, né, algum defeito genético ali já, né, isso vai repercutir numa dificuldade no físico, né, seja uma doença no coração, no fígado, né, ou no pâncreas, e por assim vai, né. Por isso mesmo também que os médicos precisam, né, alguns o fazem, ao receitar, né, algum medicamento que incentive também o paciente, né, a ter fé naquele medicamento e no seu processo de cura, né, porque a gente atuando também no pensamento, no sentimento, né, isso vai reverberar no corpo vital, né, propiciando ali um perfeito estágio de funcionamento, né. Então é interessante isso. Então, como a gente comentou, né, o estado de saúde nosso está estreitamente ligado ao corpo vital, né? Então, quando a gente está em pleno estágio de saúde, né, ocorre que a gente tem uma superabundância de vitalidade, né? Então, a gente utiliza por todo o corpo, onde é necessário, e o excedente é extravasado para fora, né? Obviamente. Só que é extravasado em feixes de luz, né? É uma força espiritual, por assim dizer, né? Que repele micro-organismos, né? Repele fatores de doença, né? Então, quando a gente está em plena saúde, com esse corpo bom, em pleno funcionamento, nós gozaremos de plena saúde, né? E o contrário também é verdadeiro. Se a gente tiver algum problema, né, nesse corpo etérico, né, iremos ter também igualmente algum defeito no corpo físico, né? Então é interessante essa correlação total, né? Essa total ligação entre esses dois corpos, né? Agora a gente pode entrar aqui já propriamente, se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, né? Vamos entrar agora propriamente no mundo do desejo, né? Nós vimos lá, né? Eu vou até voltar aqui no slide, a gente dá uma conferida aqui. Aqui os animais, né? Eles já possuem corpo de desejo, né? Eles já alcançaram aqui essa região, né? A capacidade de ter um corpo aqui individual, né? A grande maioria dos animais já tem um veículo individual no mundo do desejo, né? Portanto, um corpo do desejo. Já o reino vegetal e o reino mineral não possuem, né, ainda corpos de desejo, por isso mesmo eles não têm a capacidade de sentimento, né? Eles não conseguem sentir nem a dor propriamente, né? Nenhum fenômeno de dor. Porém, a gente já pode até adiantar, né, que como eles são interpenetrados, né, pelo éter e o corpo de desejo planetário, né, que o planeta Terra é um ser também vivo, né? Quem sente, no caso aqui de uma pedra ser quebrada, né? Aí no caso o planeta Terra sente prazer, né? Isso a gente vai entrar em detalhes mais para frente, né? Ou quando cortamos uma flor, né? O planeta também sente um prazer no corpo de desejo, né? Mas quando a gente arranca de uma raiz, por exemplo, né? Uma planta pela raiz, o espírito do planeta sente dor, né? Que seria analogamente a puxar o cabelo do ser humano, né? É interessante. Então aqui na questão do mundo do desejo, do corpo de desejo, né?
só os animais e os seres humanos que gozam dessa faculdade, né? Então a gente pode adentrar aqui já essa discussão, né? A diferença básica aqui, né? O reino animal, né? Ele só possui ainda o corpo de desejo nos seus materiais inferiores ainda, né? Que são as paixões, todos os desejos atinentes, né? A nossa sobrevivência enquanto espécie, né? Então, instintos, né, de alimentação, de reprodução da espécie, né? Então, o instinto de preservação, né, de conservação, tanto nós quanto os animais possuímos, né, essa capacidade. Porém, o ser humano já está um pouco além, né? Por isso mesmo que ele está no estágio mais evoluído, né? Que o ser humano já consegue ter a faculdade de expedir, né, sentimentos mais elevados, né? Mas assim, a gente também não pode generalizar, né? Nem todo ser humano é totalmente mau, né? De forma que não possua nenhum sentimento superior, né? E nem todo ser humano pode ser 100% elevado, santo, né? Todos possuímos ainda sentimentos baixos, sentimentos instintivos ainda do reino animal, né? Então é importante essa diferença, né? E esse corpo de desejo ele cresce de tamanho também, né? A gente pode até voltar aqui novamente. Eles possuem aqui, ele não possui ainda estrutura, né? Órgãos ainda, né? Não há órgãos, mas ele possui a capacidade de crescimento, né? Então, conforme nós formos evoluindo e adquirindo sentimentos cada vez mais superiores, né? Tal como nos homens santos, por exemplo, né? Esse corpo vai se dilatando cada vez mais, e a coloração também, propriamente. Isso nós vimos na aula de número 3, né? A coloração do corpo vai mudando, né? A depender do tipo de sentimento, de emoção que é expedido ali, né? Através desse corpo, né? Então ele pode também crescer e mudar de coloração, né? Então quanto mais elevado, mais colorido vai ser no sentido elevado, né? Cores mais brilhantes e vívidas, né? Parecido assim com amarelo, verde, branco, né? O azul também denota espiritualidade, por exemplo, né? E o inverso se dá nos sentimentos baixos, né? São cores mais cinzas, né? Vermelhas, cores mais sombrias, né? Por assim dizer. Então essa é a diferença aí. A gente pode falar também aqui da constituição das pessoas que já são dotadas de certa clarividência, né? Ou de mediunidade, né? Vamos explicar aqui a diferença. O ser humano comum, o corpo de desejo dele, né? Aqui eles estão interpenetrados já, né? Aqui está a ligação já do corpo de desejo com o corpo físico, né? Então, no ser humano comum, esse corpo tem os vórtices, né? Porque ainda não possui órgãos, né? Possui tão somente vórtices de energia, né? Eles são ainda fracos, né? Já no ser humano que é clarividente, voluntário, né? Ou seja, que ele já chegou num grau de espiritualidade superior, né? E foi treinado, né? De alguma forma, ele consegue pela sua própria vontade começar a visualizar, né? Tanto a região etérica do mundo físico quanto o mundo do desejo, né? Através daqui dos seus vórtices do corpo de desejo. E ele, nesse caso aqui, vai girar no sentido horário, né? Igual dos ponteiros do relógio. Já com o médium, né, que é o clarividente involuntário, né, ou médium, ele gira no sentido oposto, né? Ou seja, anti-horário. Né? Aqui é uma faculdade que ela é passiva, né? É como se fosse um reflexo, um espelho, né? Então ele fica à mercê do que é mostrado para ele, o que ele é capaz de captar, né? Mas o mesmo não se dá com o clarividente, ele já pode ir além. Através da sua própria vontade, ele controla essa faculdade, né? E aí podemos dar prosseguimento aqui. Ele fica radicado no fígado, né? Assim como o corpo etérico fica radicado no baço, como a gente falou, né? O corpo de desejo já tem relação com o fígado, né? Então, em outras linguagens, né, tem a ver com a vida, né? Então, quando o ser, né, é dotado já dessa capacidade, por exemplo, do sangue vermelho e quente, né? Ele já possui essa capacidade de expedir sentimentos e paixões, né? Portanto, ele já tem um grau avançado de individualidade, né? Porque como nós vamos ver mais à frente, né, os animais aí
tanto os animais quanto os vegetais e os minerais, né, são conduzidos por espíritos grupo, né? Ou seja, eles ainda não estão individualizados como nós, seres humanos, né? Ainda não possuem uma individualidade própria, né? Então, animais de sangue quente, vermelho, né, eles já possuem uma capacidade de ter sentimentos e paixões, né, através exatamente do fígado, né, que é o grande vórtice desse corpo do desejo, né? Então, assim como a água, quando está em ebulição, ela vai extravasa para além e retoma quando condensa, né? O mesmo se dá com o nosso corpo de desejo. A gente expele nessas correntes do desejo para fora, depois elas retomam novamente através dos vórtices, né? E são armazenadas novamente no corpo de desejo, né? Como são radicadas no fígado, né? Como esse corpo é radicado no fígado, esse grande centro, né? Esse ponto central do nosso corpo, né? O fígado é um órgão de extrema importância do ponto de vista espiritual, né? Portanto, então, se há vitalidade, movimento nos animais, né, mas não há sangue vermelho ainda, né, isso significa que o animal ainda não possui corpo de desejos individualizado, né, separado. Ele ainda está muito fora do corpo físico, né, ou seja, não há nem um encaixe ainda, né, está totalmente separado. Então, o espírito grupo, como nós vamos ver adiante, né, vai conduzindo eles de fora para dentro, né. Eles ainda não estão dentro do veículo físico, né? E é importante a gente fazer essa diferença, né, pessoal? Que os nossos corpos e veículos já não somos nós, né? Assim como quando a gente veste uma roupa ou troca de roupa, aquilo não faz parte da nossa essência, né? Isso são veículos, né, e corpos que a gente se utiliza, né? Nós nos utilizamos para atuarmos nos mundos, né? No mundo físico, né? No mundo etérico, no mundo vital, no mundo de desejos e no mundo mental, né? Então, eles são ferramentas e veículos, né? Mas não somos nós propriamente, né? Porque nós somos espíritos enquanto essência, né? Temos as faculdades de vontade, imaginação, né? E ideias, mas não somos os nossos veículos, os nossos corpos, né? Isso, se eu não me engano, eu já falei em outras oportunidades aí. Então, o corpo mental agora a gente pode entrar, né? No caso, só nós, né, seres humanos, que possuímos a mente, né? Alguns animais, né, são dotados de leve capacidade mental, né? Mas eles ainda não possuem esse corpo mental propriamente, né? Isso se dá pelo fenômeno de indução, né? Assim como um fio elétrico muito carregado, né, pode induzir energia elétrica em outro fio, né? Ainda que aquele não tenha tido nenhum contato prévio, né? Só através da convivência ali, né? Ou seja, pela proximidade, né? Por indução ou ressonância, né, nós vamos pouco a pouco dotando os animais dessa faculdade também de pensamento, né? Mas isso só se dá, obviamente, com esses animais domésticos, né? Ou seja, o cão, o gato e o cavalo propriamente também, né? O elefante também é um animal que já tem um certo grau de evolução avançado, né? Portanto, eles conseguem captar um pouco, né, dessa faculdade de pensamento. Aí, nesses animais mais evoluídos, né, os corpos de desejos e físicos, né, e etéricos estão quase 100% encaixados, né? A gente pode ver o clarividente, né, consegue enxergar, por exemplo, um cavalo, né, a cabeça está levemente para fora, né, do corpo físico. Então, se ela, com o tempo, for encaixada 100%, né, esses animais vão ter a capacidade, a faculdade de até fazer contas, né, aplicações matemáticas básicas, né, por exemplo. A gente pode avançar aqui num conceito interessante, né, como a gente estava comentando aí com relação aos corpos, né. Por exemplo, nós temos o corpo físico, né, mas sabemos que temos corpos mais sutis, né, corpos superiores, por assim dizer, né. Mas esses corpos só têm utilidade, por enquanto, né, quando estamos no nosso estágio de vigília, né? Portanto, a gente precisa ter esse discernimento, né, de entender que o corpo físico nosso, né, ele é mais denso, né, no sentido de... ele é menos elevado, né, no sentido de densidade, né, porque ele é muito denso, muito materializado, né, mas ele é um corpo mais perfeito que nós temos, né? O que não se dá com o corpo mental, o corpo de desejo, por exemplo, né, que não possuem
estrutura formada ainda, né? O corpo astral só adquire o formato do corpo físico após a nossa morte, né? Aí que a gente faz esse download, por assim dizer, né? Mas para que a gente possa atuar, né, plenamente no estágio de vigília, né, é só por enquanto aqui no mundo físico, né, enquanto estamos acordados, né? Podemos perceber isso mormente enquanto estamos dormindo, né? Mal a gente consegue captar o que a gente sonha, né, entender o que a gente vivenciou no fenômeno do sono, né? Porque nosso estágio, esses corpos, né, mais sutis, ainda estão no seu estágio inicial, né, pouco evoluído, né? Porque nesse fenômeno do sono a gente deixa o corpo físico e o vital, né, na cama, e nós, enquanto espíritos, né, saímos do corpo, né, nesses veículos mais sutis, né, em corpo mental e em corpo astral, né, ou de desejo, né? Mas eles não têm muito proveito para nós, né? Por isso mesmo que a gente não consegue ter uma vigília, né? Uma consciência plena no estágio de sono, né? Alguns seres humanos que estão um pouco já evoluídos, avançados, né, conseguem já gozar dessa faculdade, né? Mas para a imensa maioria, né, de nós, a gente não consegue ainda, né? Então essa diferença é importante a gente fazer aqui, né? Esse discernimento, né? E aprendermos também que precisamos valorizar, né, primeiramente o corpo físico, né, para que nós possamos merecer, né, gozar de faculdades superiores, né, nesses outros corpos, né? Então a gente tem que começar com o básico, né, que é o mais denso que a gente tem, né? Agora a gente já pode adentrar nesse conceito que a gente falou de espírito-grupo, né, e individualidade, né? Nós, seres humanos, somos indivíduos, né? O mesmo não se dá com os animais, né? A gente pode perceber que um leão, mesmo que esteja num zoológico, né, vai se comportar como um leão, né? Da mesma forma que um leão que está na savana africana, por exemplo, né? Porque eles são guiados por espíritos grupo, né? Ou seja, é um espírito, né, que está numa evolução diferente da nossa, né, que comanda esses animais, né? Então há um espírito grupo para cada espécie animal, né? Então nós, seres humanos, já gozamos da capacidade da individualidade, né? Ou seja, nos libertamos, né, quase totalmente, né, da influência externa, né, que é a do espírito grupo, né? Mas ainda temos um resquício ainda de etnia, de raças, né, entre aspas, né? Porque há espíritos para cada raça, para cada etnia também, né, que cada um está num estágio evolutivo diferente, né? Alguns estão mais avançados, né, no sentido evolutivo, e outros menos avançados, né? Mas aí é importante a gente fazer essa distinção entre espírito-grupo, né, e individualidade, né? Há um exemplo aqui muito interessante que a gente pode já expedir, né, que vai ficar claro, né? Se a gente colocar uma cortina, né, num cômodo, né, num quarto, por exemplo, né, uma cortina no meio, né, que vai separar em dois setores esse ambiente, né? Então um setor vai ser, né, o mundo físico, e outro setor vai ser o mundo de desejos, né, o mundo astral. E aí, através dessa cortina, ela pode ter, por exemplo, 10 furos, né? Então a gente vai ter nesse exemplo um ser humano de um lado e um ser humano de outro, né? Então do lado que está do mundo do desejo, né, que vai simbolizar aí o espírito grupo, né, esse ser humano vai colocar os seus 10 dedos, né, das mãos, né, com as duas mãos, através desses furos, né? E aí o outro ser humano que está na parte do mundo físico, né, esses 10 dedos vão simbolizar os animais, por exemplo, né, enquanto o espírito grupo que está dirigindo eles, né? Então nós, seres humanos, vamos perceber ali 10 dedos diferentes, né? Mas não sabemos que eles estão ligados a uma mesma individualidade do outro lado, né? Que é, no caso, um outro ser humano, né, nesse exemplo, né? Vamos ver os dedos diferentes, né? Podemos achar, né, que são ali individualidades diferentes, né? Mas todos os 10 dedos estão subordinados à vontade do outro ser humano que está representando aí o espírito grupo, né, e o mundo do desejo, né? Então é exatamente isso que se dá. Se a gente ferir um dedo desse ser humano, por exemplo, né, o dedo propriamente não vai sentir a dor. Quem sente a dor é o espírito grupo, né, que é o ser humano nesse exemplo que está por trás, né, se a gente afetar o dedo. Então é interessante esse exemplo, a gente entender como funciona o espírito grupo, né?
E é muito interessante também a questão da sabedoria que há, né, na natureza, né? A gente vê aí na colmeia da abelha, né, acho que é um hexágono, né, aqueles formatos geométricos, né, a geometria sagrada que há na natureza, né, uma sabedoria de um castor também que aprende a construir represas, né, caminhos ali, as formigas que fazem também grandes construções, né, inteligentes, alguns animais que são dotados de grande inteligência, né, que a gente chama de instinto animal, mas na verdade agora a gente sabe que isso diz respeito a um espírito grupo, né, que é muito evoluído, né, e que é responsável por essa evolução deles, né. Enquanto isso, nós seres humanos temos que aprender tudo ainda, né? Temos que aprender a geometria, temos que aprender tudo sozinho, né? Porque agora a gente está na questão da individualidade, né? Esse fenômeno, esse estágio que nós já passamos, né, no reino animal, ele é um fenômeno, um estágio de sono com sonhos, né? Parecido com o nosso estágio no sono, né? Mas ele é algo passivo, né? É um processo ainda de involução. Estamos descendo gradualmente na matéria, né? Então há esse compartilhamento com outros espíritos, né? Que é o que se chama de espírito grupo, por exemplo, né? Aí, por exemplo, os peixes, né? Tem cardumes, por exemplo, é um grande espírito grupo ali que os dirige. Mas, por exemplo, num boi, numa vaca, num cavalo, né? A gente já consegue ver um espírito individual, né? Mas isso não isenta ainda da influência do espírito grupo, né? No sentido mais amplo, que ele comanda todas as espécies. Há um espírito grupo para cada espécie, né? Então há um cavalo, para cada espécie de cavalo há um espírito grupo que a dirige, né? Então é interessante essa questão da sabedoria. A gente pode entender também, né? Como o espírito grupo, vou colocar aqui para a gente ver, ele está nos mundos mais superiores, né? Portanto, eles gozam de maior sabedoria do que nós, né? O ser humano ele vai descendo cada vez mais a consciência aqui para o mundo físico, né? Então a gente vai perdendo a sabedoria do universo, né? A sabedoria da natureza. Já o espírito grupo, como se mantém nos reinos superiores, né? Vamos até ver aqui no slide, né? No caso aqui dos animais, por exemplo, que a gente estava nos referindo aqui, o espírito grupo tá lá no mundo do desejo, né, junto com o ego do animal. E, portanto, ele goza de muito maior sabedoria, né, da natureza do que nós, seres humanos, que estamos aqui no estágio de vigília, né, imersos na matéria, né. E aí a gente pode perceber, no caso dos vegetais, o espírito grupo vai ter sabedoria maior ainda, né, porque eles estão no nível mais espiritual ainda, né? E o espírito grupo dos minerais também estão ainda mais acima, né? Portanto, gozam de maior sabedoria. Até nas aves, por exemplo, a gente vê que as aves fazem as migrações, né, exatamente no período certo, né? Nem tão cedo, nem tão tarde, né? Quando chega o inverno, antes de chegar o inverno. E aí na primavera elas retomam, né? Então, todos os animais possuem essa sabedoria instintiva, né? Mas nós agora já sabemos que isso se dá, de fato, devido ao espírito grupo que os dirige, né? Com essa grande sabedoria aí. Agora, o que mais que a gente pode finalizar agora, né? Há um exemplo interessante também das luvas, né? Nós, seres humanos, né? De uma forma análoga agora, a gente pode comparar, né? O espírito grupo, né, ao músico, né, perfeitamente capacitado, né, para tirar os melhores notas, os melhores acordes do instrumento, né, porque ele está sem luvas, está com a sua mão totalmente livre, ali com tato, né, com a percepção fina, né, com o ouvido musical apropriado, né, e com tato na mão, né, então ele consegue extrair do instrumento o seu melhor, né. Já nós, seres humanos, seríamos analogamente ao músico, né, ao mesmo músico muito capacitado, porém ele está com um par de luvas grossas, né? Portanto, num violino, por exemplo, ele não consegue mais extrair daquele instrumento, né, os mesmos acordes belos e sublimes que antes ele podia, né? Então essa é a principal diferença, né, de nós encarnados, né? Seria essa representação do espírito grupo.
E nós aqui encarnados, né, com as luvas, né, o véu da matéria, né, a gente perde essa sabedoria da natureza. Portanto, precisamos fabricar essa sabedoria, né, de forma voluntária. Né? Então, passo a passo, a gente vai conseguindo, né, fazer agora o nosso processo de evolução, né, que iremos ver nos próximos episódios aí. Né? Nosso processo agora é evolutivo, é de retorno aos mundos espirituais. Né? Fizemos já de forma completa, né, essa descida na matéria, né? Descemos lá através de todos os mundos. Né? A gente pode aqui retomar aqui nosso slide, né? De todos os mundos que há, a gente foi descendo gradualmente até a consciência no mundo físico, né? E propriamente aqui na região química. E agora nós vamos de forma já com a nossa individualidade, ou seja, consciente, né? Com a nossa consciência individual, vamos fazendo agora o retorno à casa do Pai, que é a nossa espiritualização propriamente. Né? Esse processo de subida, de retorno à casa do Pai, né? Que isso implica a espiritualização das coisas, né? Ou seja, a desmaterialização cada vez mais dos nossos corpos. Né? Então, o nosso corpo físico chegou ao grau máximo de densidade, né? E agora a gente vai fazendo a transferência, né, para o corpo vital, que é bem mais sutil, né, mais etérico. Né? E isso a gente vai vivenciar no próximo período, né, que é chamado de período de Júpiter, né, quando ingressaremos a nossa consciência na região etérica plenamente. Né? Então aí iremos abandonar de vez o envoltório físico denso, né? Iremos começar a atuar nesse corpo etérico. Né? E depois de muitos anos também, né, iremos migrar para o corpo de desejos, que é mais sutil ainda, né? E depois para o corpo mental, que é ainda mais sutil, né? Por aí vai, né? Assim, em graus crescentes de desmaterialização. Né? E por fim, né, a gente pode trazer aqui uma frase que Platão expediu, né, que diz respeito que a alma do mundo está crucificada na matéria. Né? Aí que sabedoria foi essa que o Platão trouxe, né? Que era um grande iniciado. Né? Como o reino mineral não possui, né, consciência nenhuma, né? Então ele não está representado. Né? Basicamente seria aqui a Terra, né? Sendo representada pelo reino mineral. E aí a cruz, né, o madeiro da cruz, o vertical aqui simboliza o reino mineral. Né? O reino animal estaria aqui na parte horizontal, né? E nós, seres humanos, né, com a nossa consciência já de vigília, esse finalzinho aqui da arte vertical, né? Que está acima da horizontal. Né? Portanto, a gente pode até ver, né, o ser humano enquanto uma planta invertida. Né? A gente sabe que as plantas, né, se alimentam pelas raízes, ou seja, por baixo. Né? Nós, seres humanos, nos alimentamos por cima, né, pela boca. O reino vegetal, né, respira o gás carbônico e expira o oxigênio. Né? Nós, seres humanos, fazemos o oposto. Né? Então, pegamos o oxigênio e expelimos o gás carbônico. Né? Então, é o ser humano enquanto uma planta invertida. Né? E o reino animal está aqui exatamente na horizontal. Né? Porque o reino vegetal ele absorve as correntes, né, do seu espírito grupo, né, que está no centro da Terra, né? Recebe aqui os eflúvios, né, da Terra, de sentido vertical. O ser humano recebe também a influência agora já espiritual, né, de cima, que vem do Sol. Né? Por isso nós temos também a coluna ereta, né, para que possamos receber esse influxo de energia, né, espiritual. E os animais, eles têm a coluna exatamente na horizontal, né, porque o espírito grupo está rodeando a Terra. Né? Ele atua no sentido horizontal. As correntes que são basicamente lunares também. Né? A Lua, ela, como está ligada ao elemento água, né, ela entra no sentido aqui horizontal. Né? Então, por isso que a maioria dos animais, né, todos têm a coluna vertebral na horizontal. Né? Então, para que o ser, né, goze de consciência de vigília totalmente, né, ele precisa, como nós, ter a coluna ereta, né? A coluna ereta e a laringe ereta também, né? Vertical, e o sangue vermelho e quente. Né? Isso são os requisitos, são os 3 requisitos para que haja
a consciência de vigília, né? Os animais estão quase adquirindo esse último passo, né? Tem alguns animais que têm a coluna ereta, né? O papagaio, não chega a ser a coluna, mas a laringe, pelo menos, né? No caso do papagaio. Mas eles precisam ter ainda também o sangue, a coluna ereta e o sangue quente e vermelho, né? Que é o caso dos seres humanos só. Então a gente pode finalizar, né, aqui trazendo a nossa revisão, né? É que o reino mineral possui só o corpo denso, não possui um veículo etérico, né, o corpo vital, também não possui corpo de desejos e nem mente concreta, né? Já o reino vegetal aqui possui corpo denso, né, possui corpo vital, mas ainda não plenamente, né? Vai só até o éter de vida, como nós vimos no começo. Os animais já possuem corpo denso, corpo vital quase total, né? até o éter de luz. Possuem já também um corpo de desejo, mas também ainda parcial, né? Que é só os materiais inferiores, né? Os instintos e as paixões. E nós, seres humanos, já gozamos de corpo denso, corpo vital, corpo de desejos, né? Quase total, né? E a mente que está no primeiro estágio ainda, no estágio mineral, né? Por isso que nós só conseguimos ainda pensar, né, de forma concreta, né? Porque ela está nesse primeiro estágio ainda, o estágio mineral, né? A gente ainda não consegue pensar com vitalidade, com vida, nem com movimento, né? Então é muito só por imagens congeladas, né? Então acho que a gente pode finalizar, né, esse tópico que adentramos, né, os 4 reinos da natureza, né? E aí, se vocês tiverem dúvidas, podem deixar nos comentários, né? E aí façam a revisão, né, das aulas anteriores, que diz respeito exatamente a cada um desses mundos, né? Na aula anterior a essa foi o mundo do pensamento, que nós vimos. Na aula 3 foi o mundo do desejo. E na aula 2, né, a região etérica, né? O mundo físico, mas propriamente a região etérica, né? Então, basicamente isso. Na próxima vamos ver como a gente funciona nesse processo, né, de pensamento que gera sentimento, gera comportamento, né? E o contrário também é verdadeiro, né? Que vivenciamos aqui, absorvemos, gera sentimentos que geram pensamentos, né? E aí a gente conclui ideias e tal, né? Então a gente vai ver isso com mais detalhes, com mais aprofundamento na próxima aula. Valeu, pessoal, muito obrigado. Gratidão.